Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Vamos hoje dar início à nossa unidade 3. Trata de sujeitos da relação de emprego, basicamente análise de empregado e empregador. Nós vamos trabalhar conceito, definição legal, requisitos, tipos, cargos de confiança, empregados rurais, empregados domésticos, empregados públicos, o empregador, grupo econômico, sucessão de empregadores, cartório por delegação do poder público, terceirização trabalhista e consórcio de empregadores. Então, como a síntese da unidade informa, nós vamos basicamente aqui, nessa semana e na próxima, nós vamos analisar os sujeitos da relação empregatícia. Muito bem, vamos começar por, novamente, definir empregado. Vocês já viram que o conceito de empregado seletista depende da confluência dos elementos fático-jurídicos previstos no artigo 3º da CLT. Empregado é a pessoa física que pessoalmente, de modo não eventual, oneroso e subordinado, presta seus serviços a um empregador. Então, qualquer conceito de empregado seletista que nós pretendamos construir hoje, esse conceito necessariamente terá que trabalhar, terá que compreender os requisitos legais para o emprego seletista que estão previstos lá no artigo 3º da CLT. Eu gostaria apenas aqui de sinalizar uma discussão que eu aprofundo em disciplina eletiva e também em disciplina do mestrado, que é o caput do artigo 7º e uma escolha constitucional, em 1988, por estabelecer proteção constitucional fundamental aos trabalhadores e não aos empregados somente. Vejam que, durante toda a nossa disciplina, eu disse aqui que a proteção estatal em torno do direito do trabalho está direcionada à figura do emprego, ou, para ficar nos termos dessa unidade, em torno da figura do empregado. Nós já vimos que, se não caracterizarmos vínculo empregatício, não há a incidência da proteção ampla do direito do trabalho naquela relação reconhecida como sendo de trabalho sem vínculo empregatício. Mas, apenas para sinalizar, eu não vou me ater a isso, porque a doutrina majoritária não compreende da mesma forma, mas nós temos um comando constitucional no artigo 7º caput, que direciona a proteção constitucional social aos trabalhadores e não somente aos empregados. Então, nós deveríamos, não fazemos isso, mas nós deveríamos fazer no Brasil, nós devemos ter no Brasil um sistema de ampla proteção a todos os trabalhadores e não somente aos empregados. Obviamente, nós temos que ter proteção para os empregados, como temos. A minha proposta aqui, apenas para sinalizar, é que, na minha compreensão, o comando constitucional do artigo 7º caput é mais amplo do que aquele fixado na CLT, na doutrina, na jurisprudência. O entendimento majoritário hoje é de direcionar a proteção apenas aos empregados. Então, se vocês quiserem aprofundar a pesquisa, basta que vocês me perguntem, peçam lá no fórum, na plataforma Moodle, que eu posso indicar textos. Mas a ideia é de ampliar, teoricamente, ampliar, usando doutrina, o espectro protetivo do direito do trabalho para que ele passe a alcançar não só os empregados, mas também os demais trabalhadores. Mas, como eu disse, não é esse o entendimento majoritário hoje.
E nós vamos ver qual é, então, a estrutura do direito do trabalho em torno dos empregados. Para começar, e apenas brevemente, para que haja empregado, e também para que haja empregador, nós veremos em breve, mas para que haja empregado, nós temos primeiro que identificar no plano fático a existência dos requisitos jurídicos. E vocês já sabem fazer isso. Eu vou aproveitar a pergunta que o colega, se não me engano foi o Diego, trouxe mais cedo, para dizer a todos. Vocês devem fazer os exercícios que estão lá na plataforma Moodle e também os que estão no meu site. Meu site é direitodotrabalhoessencial.com.br. Vocês terão lá dezenas de exercícios, casos concretos, em que alguém trabalhou e vocês devem definir qual foi o vínculo jurídico mantido. Se foi emprego ou não, e sendo emprego, se esse emprego foi seletista, rural ou doméstico. Nós vamos ver isso nessa unidade. No exercício e também na prova, no exame de ordem, vocês não têm que definir conceitos. Vocês têm que perceber, compreender o caso concreto e aplicar a lei. Então, o caso concreto sempre traz o detalhamento. Você vai transcrever do caso concreto as passagens que te permitem afirmar a presença de um requisito. Ou então, se não há vínculo empregatício, vocês devem extrair do caso concreto a passagem que vai te permitir dizer que está ausente um requisito. Façam esses exercícios e enviem para as nossas estagiárias docentes da disciplina, Lorena e Nicole. Bom, uma outra estratégia para que vocês exercitem o que vocês já sabem no âmbito seletista é analisar os exames de ordem. Vocês já estão no 7º período, basicamente com algumas variações. Então, vocês estão há mais ou menos um ano do exame de ordem. E eu costumo chegar no 7º período e me surpreender, dentre outras coisas, com o fato de que vocês ainda não viram como é que se dá o exame de ordem. Então, o que vocês vão fazer essa semana como atividade? Vocês vão lá no site da OAB Nacional. É para ir no site da OAB, tá, gente? Não é para buscar provas da ordem em outros sites, não, porque isso está errado. Lá no site da OAB Nacional, oab.org.br. Tem um ícone lá que é exame de ordem. Você vai clicar nesse ícone e você vai baixar o último exame. Primeiro, baixe a prova objetiva. São 80 questões. 80 questões de quase todas as disciplinas do curso de Direito da UFOP. E você deve fazer essa prova já essa semana, de preferência. Faça, obviamente, sem consultar nada, faça com os seus conhecimentos, mesmo porque na primeira etapa não é permitida a consulta. Então, faça com o que você tem de conhecimento jurídico. E veja se você alcança pelo menos metade da pontuação, 40 acertos. Em seguida, baixe a última prova aberta, segunda etapa, do exame de ordem. E aí baixe a prova de direito do trabalho. Quando você for fazer o seu exame, você escolhe, né, se você vai fazer civil, tributário, constitucional, penal, trabalho, empresarial, administrativo. Lá depois você escolhe. Por enquanto, você baixe a prova de segunda etapa do exame de ordem de direito do trabalho. E veja
o que é que você pode responder. Provavelmente pouco, porque a segunda etapa vai te exigir conteúdo do processo do trabalho que você não tem. Mas, mesmo assim, vale como um exercício. E aí, qual que é a minha indicação sempre? A partir dessa semana, faça isso com regularidade, para que você passe a conhecer como é que a FGV formula as questões. Porque o que acontece? Aqui na foto acho que não acontece mais, porque eu falo isso com todo mundo, mas o que acontece algumas vezes? O aluno chega para fazer o exame de ordem sem nunca ter treinado o exame de ordem. Isso, para dar errado, é fácil, né? Porque se você não conhece o modelo da prova, o formato, o modo de perguntar, as suas chances diminuem. Por mais que você tenha o conteúdo todo, se você não conhece a forma, há um prejuízo. Pelo menos prejuízo de tempo. Né? Vai perder tempo se você não treinou antes. Então, essa é a minha indicação para agora. Comecem a treinar nos exames de ordem. Uma outra indicação que eu vou repetir, só que agora detalhando, porque eu tenho percebido que vocês não têm, em alguns casos, observado o detalhe. Pesquisa de jurisprudência. Não se faz pesquisa de jurisprudência no Google. Se faz no site do tribunal. Então, vá ao site do tribunal. Digite as palavras, por exemplo, não eventualidade, teoria do evento, ou teoria dos fins do empreendimento. Digite o que você quiser lá na chave de busca. E leia as ementas que vão abrir em torno desse conteúdo. O que eu quero dizer? Bom, qual é a melhor estratégia para a disciplina, para o exame de ordem, para os concursos públicos e para a atuação profissional? Afinal de contas, você está aqui em um curso profissionalizante. Primeiro, compareça à aula e preste atenção no que está sendo debatido na aula. Segundo, leia a doutrina. Terceiro, pesquise a jurisprudência no site do tribunal. Quarto, faça os exercícios que estão no meu site e na plataforma Moodle. Quinto, faça os exames de ordem. Quem segue essa minha receita, que aliás não é minha, né? Quem segue esse formato, não tem problemas nem na disciplina, nem no exame de ordem. E não custa muito. É só dedicar um pouquinho de tempo para esse exercício. Bom, então voltando aqui, eu não vou retomar e não vou repetir os requisitos do emprego detalhadamente, mas empregado é a pessoa física que, com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, entrega sua força produtiva ou seu saber fazer a um contratante, que será reconhecido como empregador seletista. Basicamente, é isso que nós vamos ver, não só nessa disciplina Direito do Trabalho 1, como também na disciplina Direito do Trabalho 2. Vocês podem ficar à vontade para os questionamentos, tá, gente? Considerações, apontamentos, etc. Bom, empregado seletista é empregado seletista sem distinção entre eles, pelo menos no que concerne à norma constitucional em vigor e ao que diz respeito ao direito individual do trabalho. Nós vamos ver aqui que a Constituição estabeleceu, no artigo 7º, inciso 32, proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, ou entre os profissionais respectivos. Isso quer dizer
que, para os efeitos de direito individual do trabalho, para os efeitos da lei, o Estado não deveria fazer distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual. É claro que no plano remuneratório não é incomum que nós tenhamos diferenças substanciais entre trabalhadores seletistas. Mas não há na lei, como regra geral, a obrigação de se pagar mais para um, menos para outros. Embora haja profissão regulamentada com tratamento salarial diferente, o que eu estou dizendo é que, como regra geral, o conteúdo normativo de proteção deve ser igual para todo mundo. Se eu reconheço um empregado como seletista, eu reconheço para ele toda a regulamentação da CLT, independentemente se é trabalhador manual, técnico ou intelectual. Muito bem. O direito coletivo do trabalho, que nós vamos ver no Direito do Trabalho 2, na próxima disciplina, o direito coletivo sindical pode fazer distinção na proteção especial de seus representados. Por exemplo, se nós pegarmos, e faremos isso na próxima disciplina, se nós pegarmos a Convenção Coletiva de Trabalho dos professores da rede privada de Minas Gerais, eu trabalho com esse exemplo porque é o meu sindicato anterior, né? Quando eu trabalhava na iniciativa privada, eu era sindicalizado, filiado ao Simpro Minas. Então, se nós formos pegar essa convenção, nós vamos ver que o sindicato estabelece novos direitos para além da lei para o professor da iniciativa privada. Então, nós temos no plano do direito coletivo diversas normas diferentes de acordo com a categoria. E não tem nenhum problema com relação a isso. Por quê? Porque a expectativa é de que a convenção coletiva construa direitos além, acima da CLT. E aí não tem problema. Né? Porque o que eu estou dizendo aqui é que, no plano normativo seletista, todos os empregados são iguais. Até a reforma trabalhista. Né? Porque a reforma trabalhista inovou nessa matéria, e aí há que se discutir a constitucionalidade da regra, mas fato é que a reforma trabalhista inovou e criou um empregado seletista diferente. Diferente para pior para ele, né? Que é o que nós já sinalizamos anteriormente, empregado hipersuficiente econômico. Eu uso aspas porque eu não concordo nem com o termo, nem com a regra. Me parece que a regra fere diversas normas constitucionais, dentre elas, aqui citada 7º32. Além de outras normas constitucionais. O que a CLT reformada estabeleceu para o empregado hipersuficiente econômico? A regra, que nós já vimos e vamos rever agora, do 444, parágrafo único da CLT. Vou ver a regra primeiro e depois eu falo sobre os requisitos que estão acima. Artigo 444 da CLT. Abram a CLT aí, por favor. As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. O que essa regra do 444, que é regra geral, estabelece? Bom, o que eu já disse aqui.
todos os empregados seletistas são iguais nos termos da norma da CLT e eles podem contratar, ajustar o que eles quiserem acima da lei e não contra a lei. Essa regra geral vigorou sem exceções até 2017, com a reforma trabalhista do presidente Michel Temer. Porque agora nós temos um parágrafo único que diz o seguinte: a livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos, no caso de empregado portador de diploma de nível superior, que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. O que é que essa regra estabeleceu? Se o empregado seletista tem curso superior e, importante, gente, atua naquele emprego na sua área de formação. Então, um engenheiro que é contratado como engenheiro, um médico que é contratado e trabalha como médico, um advogado que é contratado como advogado e trabalha como advogado. Não basta o curso superior. O curso superior tem que ser, a formação tem que ser aplicada no contrato. Então, você tem curso superior e ganha um salário superior em 2 vezes a referência do regime geral, ou o valor máximo do regime geral. Isso significa que ele pode negociar com o patrão diretamente, como se ele fosse o sindicato. Então, uma pessoa individualmente negocia com o patrão como se ele fosse toda a coletividade. Por quê? Porque ele tem curso superior, porque ele ganha bem. Bem quanto? Hoje, R$ 12.202,12. Anotem aí. O valor máximo do regime geral hoje, ou seja, o teto do INSS, é R$ 6.101,06, o que resulta em R$ 12.202,12 como salário para efeitos do artigo 444, parágrafo único. Então, em síntese, e depois a gente aprofunda essa ideia em outros momentos. Em síntese, se esse trabalhador intelectual, com curso superior, ganha mais de R$ 2.202,12, ele pode não ter a ampla proteção seletista, porque ele pode dispor de direitos no mesmo modo, da mesma forma que pode dispor de direitos o sindicato. Não me parece constitucional ou em conformidade com a Constituição, mas é o que vem sendo aplicado. O trabalhador, nesses casos, é visto pelo legislador da reforma como tendo o mesmo poder de negociação de um sindicato. O que não me parece, no plano da realidade, algo minimamente razoável, né? Equiparar uma única pessoa a um sindicato. Mas, até que o Supremo decida sobre a constitucionalidade, nós vamos aplicando normalmente essa regra. Certo aí, pessoal? Bom, uma outra discussão mais antiga, já consolidada e que não traz maior controvérsia, diz respeito ao, entre aspas, autoempregado, que é o empregado, é o trabalhador que dirige a sociedade empresária para a qual trabalha.
E aí nós temos duas possibilidades. Vamos imaginar que um diretor-presidente, diretor-geral, seja contratado como diretor da Vale, ou da Samarco, ou da Volkswagen, ou da Ford, tanto faz, da Fiat. Esse diretor, ele vai, como o nome indica, dirigir os destinos, os rumos, as estratégias da sociedade empresária que lhe contratou. E aí nós temos duas possibilidades que, no fim das contas, a aplicação de uma ou outra resulta de uma análise fática. Há quem entenda que não há compatibilidade entre direção e subordinação. Porque se o diretor passa a ditar as regras, passa a dirigir os destinos da sociedade empresária, ele é quem passa a exercer a subordinação. Então, ele não estará subordinado. Ao contrário, ele é que vai exercer a subordinação em nome da sociedade empresária contratante. Então, nessa perspectiva, não havendo subordinação, o diretor não será empregado. Lógico. Vai valer para ele o que ficar definido no contrato que ele assinou. Nesses casos, nos exemplos que eu dei, nós não precisamos mesmo nos preocupar com a aplicação da CLT. Porque nos exemplos que eu dei, os salários, ou melhor, os ganhos, são mais do que suficientes para suplantar em muito o conteúdo de direitos seletistas. Mas a análise é mais simples. Ora, se ele não está subordinado, se ao contrário, é ele quem exerce a subordinação jurídica, empregado ele não é. E para nós está resolvido o problema. Mas fato é que há situações em que o diretor permanece subordinado. Subordinado à presidência, subordinado ao conselho de gestão, subordinado à assembleia de acionistas, subordinado a alguém ou a algum órgão. Mesma ideia. Se o exercício da direção preserva a subordinação, então ele é diretor empregado. E por maior que seja o seu salário, ele preservará os direitos trabalhistas seletistas. Existe uma súmula do TST, súmula 269, que é nesse sentido. Vamos a ela. Depois vocês abram aí no site do TST, vão lá no site do tst.jus.br. Vejam lá a súmula 269. Trata-se da figura do diretor eleito. O que é o diretor eleito? É aquele empregado que foi contratado como um empregado qualquer e que, ao longo do contrato, ele foi eleito para o cargo de direção. Embora a súmula trate de diretor eleito, a essência da súmula vale também para diretor contratado. A diferença aqui é só em relação ao momento em que o trabalhador passa a exercer cargo de direção. No primeiro caso aqui do slide, ele já foi contratado para ser diretor. No segundo caso, o empregado foi contratado como um empregado qualquer e, em um dado momento, ele é eleito diretor. Isso costuma acontecer nas empresas públicas. Eleição de diretor. Costumava acontecer. Bom, tanto faz. A minha interpretação é que a súmula 269, embora criada para diretor eleito,
pode ser aplicada na sua essência também para diretor contratado. O que diz a súmula 269? O empregado eleito para ocupar cargo de diretor tem o respectivo contrato de trabalho suspenso, não se computando o tempo de serviço desse período, salvo se permanecer a subordinação jurídica inerente à relação de emprego. Então, a essência da súmula 269 é a que eu já tinha dito. Eu vou analisar o caso do diretor a partir da presença ou da ausência de subordinação jurídica. Se o diretor preserva na sua relação a subordinação jurídica, então eu vou dizer que ele é diretor empregado. Não obstante seus altos salários, ele terá direitos trabalhistas seletistas. Férias, 13º, FGTS, repouso semanal remunerado, horas extras, horas extras não, dentre outros direitos. Se esse diretor afasta a subordinação jurídica porque, de fato, ele não está subordinado, então ele será um diretor não empregado. E aí os direitos dele estarão fixados em um contrato que normalmente tem natureza de direito civil, embora possa ter também natureza de direito empresarial, mas normalmente natureza de direito civil. Em essência, esse diretor não empregado não tem direitos seletistas. Certo, pessoal? Dúvidas? Então vamos à última figura prevista para hoje, que é a dos empregados públicos. Nós já vimos aqui que a regra geral é a do servidor público, que não tem, portanto, direitos trabalhistas, porque a sua relação pública é regida pelo direito administrativo. Mas a Constituição de 1988 permitiu exceções na contratação de trabalho no âmbito público, e uma das exceções é a figura do empregado público, que, como o Instituto nome indica, ele é empregado seletista. Só que o seu contratante é ente público da administração pública indireta. Então, é possível que nós tenhamos, no âmbito público, a figura do emprego. Trata-se, como vocês já devem ter visto ou ainda vão ver lá no direito administrativo, trata-se de uma exceção, mas uma exceção importante, que nós vamos apenas aqui identificar sua estrutura básica, porque os direitos trabalhistas são os mesmos. Então, é possível constitucionalmente que, artigo 173 da Constituição, ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Então, excepcionalmente, nos termos da Constituição, o Estado brasileiro pode, o Estado em geral, pode atuar na atividade econômica. E aqui, como exemplo, nós temos Caixa Econômica Federal, por enquanto, né? Correios, por enquanto, como empresas públicas que contratam empregados públicos.
eles terão direitos trabalhistas seletistas, carteira assinada, fundo de garantia, INSS, férias, 13º, repouso semanal remunerado, como todo e qualquer empregado de carteira assinada. É o que acontece com os empregados públicos. Por quê? Porque quando o Estado assume atividade econômica, ele atua como empregador público nos mesmos moldes dos demais empregadores privados. Afinal de contas, é o que está disposto no parágrafo 1º, inciso 2, do artigo 173 da Constituição. Parágrafo 1º. A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre, inciso 2, a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Então, o empregado público terá regime trabalhista seletista ordinário, comum, com algumas poucas diferenças. A primeira, vocês devem ver lá no direito administrativo. O fato de ser empregado público atrai uma série de obrigações de direito administrativo para esse empregado público e para a empresa pública. O tratamento trabalhista ordinário seletista não afasta constitucionalmente obrigações, normas, regras e princípios de direito administrativo. Então é um contrato híbrido que tem incidência normativa trabalhista e também de direito administrativo. Bom, uma das influências do direito administrativo no emprego público, felizmente e por enquanto, é a exigência de concurso público para ingresso. O empregado público da Caixa Econômica Federal, dos Correios, ele ingressa via concurso público por enquanto, porque parece que isso vai mudar. Mas, por enquanto, ele ingressa por concurso. Regra do artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º, que vocês já conhecem. Bom, esse ingresso por concurso traz uma controvérsia sobre a rescisão do contrato desse empregado público. Por quê? Ora, empregados seletistas não têm proteção contra dispensa sem justa causa. Eu já disse aqui, nós vamos ver isso em detalhes, eu já disse aqui que o maior problema do direito do trabalho brasileiro é a possibilidade que o empregador tem de dispensar seu empregado sem ter motivo. E eu costumo trabalhar um exemplo que aqui é importante. Uma situação hipotética que aqui é importante, eu acho que eu não falei aqui na disciplina virtual ainda. Eu costumo perguntar em sala de aula se existe alguém entre os alunos e alunas, se existe algum empregado seletista, carteira assinada. Normalmente poucos. Mas eu digo a eles, bom, todo dia, antes de você dormir, você faça uma oração, direcione pensamentos positivos para o seu empregador. Por quê? Porque esse país não é civilizado. Esse país não é sério em matéria trabalhista. Nunca foi. Nunca foi. Aliás, a partir de 1967 não é, já foi, mas pouco também. Por quê? Porque se o seu patrão sonhar com você à noite
e no sonho do seu patrão você ousar discordar dele, no sonho dele, ele tem o direito de te chamar na sala dele no dia seguinte e dizer o seguinte: olha, fulano, eu vou te mandar embora agora, você nunca mais pisa aqui na empresa, não vou te pagar nada, porque você ousou, no meu sonho essa noite, ousou me contrariar. Então, por isso você está na rua. Aí o empregado vai dizer: oh, mas, patrão, não faça isso comigo não, porque eu tenho família para criar, eu pago empréstimo consignado, eu pago financiamento imobiliário, minhas contas estão me atropelando. Se eu perder esse emprego, afinal eu estou aqui há 15, 20 anos, se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha vida? Pelo amor de Deus, faz isso comigo não. O patrão vai dizer: olha, se vira, porque assim você aprende a nunca mais entrar no sonho do patrão. Esse é o direito brasileiro. E aí alguém vai dizer que esse direito brasileiro inviabiliza o lucro do patrão. Isso é brincadeira de mau gosto. Um outro exemplo pior. Procurem aí no Google depois da aula. Não sei se eu já contei para vocês, mas vou contar de novo, mesmo porque as aulas gravadas elas são compartimentadas, né? Um dono de padaria, um lugar aí do Brasil, ele foi manchete de jornais por assédio sexual. Ele tinha uma regra interna que ele explicitava sempre. Eu sou o dono da padaria. Na minha padaria só contrato moça bonita. Afinal de contas, a padaria é minha, eu contrato a moça que eu quiser. E depois que a moça está contratada e passa a contar com o salário, o que o dono da padaria fazia? Dizia: olha, moça, eu te contratei para a padaria porque você é muito bonita. Eu só contrato moça bonita. Só que para continuar trabalhando na padaria, a moça bonita tem que ficar comigo, sair comigo. Porque senão, não fica na padaria. Porque afinal de contas, eu posso te mandar embora na hora que eu quiser. É claro que esse aí abusou. Mas se ele fica caladinho, contrata a moça bonita, conversa a moça bonita, e não fala, e ela não dá resposta, ele pode mandar embora sem justa causa. Porque, afinal de contas, essa é a regra de um país que não é civilizado. Do ponto de vista trabalhista, nunca foi. O que acontece com o empregado público? E essa discussão chegou no Supremo Tribunal Federal. Ora, empregado público é seletista. Seletista não tem emprego protegido. Seletista não tem estabilidade. Foi o que reconheceu o Supremo Tribunal Federal. Mas o empregado público, ainda que não tenha estabilidade no emprego, ele só pode ser dispensado motivadamente. Não por força da regra trabalhista, mas por força de regras e princípios de direito administrativo. Então, o Supremo assentou o entendimento de que o empregado público pode ser dispensado, mas essa dispensa deve ser motivada. Repito, não por força de direitos trabalhistas, porque esse direito trabalhista não está posto, infelizmente. Por força de princípios do direito administrativo. Mesmo porque, se assim não fosse, o gerente lá da Caixa Federal, por exemplo, poderia agir como dono de padaria.
como aquele dono daquela padaria, burlando, assim, a regra do ingresso por concurso público. Vocês talvez tenham mais desse debate lá no direito administrativo, mas, em essência, era isso que eu queria trazer. O empregado público terá direitos trabalhistas seletistas normais. Mas o ingresso é por concurso, por enquanto, né? Isso tende a mudar, mas por enquanto o ingresso é por concurso, e por enquanto a dispensa tem que ser motivada. Não por força da CLT, não por força de direitos trabalhistas, mas por força de princípio e regra do direito administrativo. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma consideração? Algum comentário? Eu, então, vejo vocês daqui a pouco lá na plataforma Moodle, estou à disposição, para que nós possamos começar a unidade 3. Vamos lembrar que nessa semana teremos aquela nossa avaliação de meio ponto. Ontem eu lancei as notas das 2 primeiras avaliações de meio ponto. Eu peço a vocês que verifiquem no seu livro de notas lá na plataforma se a sua nota foi lançada. Havendo dúvida com relação à pontuação atribuída, eu estou à disposição, junto com as estagiárias de docência, para que nós possamos esclarecer a atribuição da pontuação. Então, lembrando que essa semana também tem avaliação de participação, avaliação de meio ponto. Nós estamos à disposição lá na plataforma Moodle para que nós possamos ter uma boa semana de estudos. Então, tá certo, pessoal? Então, bom dia para todo mundo, bons estudos, bom trabalho, e eu sigo aqui à disposição de vocês.